Muito bom dia, igreja. Bom dia às pessoas que estão aqui, às pessoas que estão nos assistindo, né? E eu quero trazer um versículo aqui que tem falado muito no meu coração durante muitos dias. Eu, particularmente, tenho feito um estudo baseado em Provérbios e muitas coisas têm feito muito sentido para mim. Eu vou ler Provérbios 4, 23, mas em duas versões diferentes, só para ficar um pouco mais claro. Na primeira dela fala: guarda o teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. E numa segunda versão, ele fala: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, quer dizer, os pensamentos, né? Pois é da disposição do coração que depende toda a sua vida. E por que esse versículo me veio com tanta firmeza assim? Atualmente nós temos vivido num momento extremamente complicado, um momento extremamente difícil, em que todas as situações existem algo que pode acrescentar e algo que pode destruir. E nós temos enfatizado muitas vezes, e eu falo nós porque em alguns momentos eu me vejo fazendo isso também, e tenho treinado e tenho doutrinado os meus pensamentos para agir de forma diferente. Mas o que nós temos alimentado a nossa mente? Se nós temos alimentado com coisas grandiosas ou com desgraças que têm acontecido ao nosso redor? Quando fala guarda o seu coração, guarda os seus pensamentos, tudo aquilo que vem de informação para nós mesmos, ela reflete na nossa vida. Quando o Ramalho falou do estudo na universidade nos Estados Unidos, existe um estudo em Harvard, e inclusive uma matéria que chama Psicologia Positiva. E ele diz exatamente aquilo que o Ramalho comentou, que tudo primeiro começa na nossa mente. Todas as coisas primeiro vêm na nossa mente, depois é construído. Então, se eu parar para pensar, Henry Ford desenvolveu a Ford, criou a empresa, primeiro ela veio no pensamento algo e foi construído na mente, e depois veio a realidade. Então todas as coisas começam no pensamento. E hoje pela manhã, enquanto eu estava meditando a respeito do que eu falaria aqui um pouco, exatamente essa palavra esse versículo veio no meu coração, e me veio dois pontos que as pessoas mais velhas devem lembrar. Uma foi o sequestro de Washington Oliveto, que é um publicitário extremamente famoso no mundo todo. E o segundo do Abílio Diniz, também um empresário muito conhecido no Brasil. E por que veio essas duas lembranças na minha mente? Porque em ambos, quando eles foram libertos, eles falaram como foi o período de cativeiro, e ambos falaram: eu preservei a minha mente com coisas positivas. Porque se eu vivesse exatamente o tormento que foi o sequestro, eu teria morrido. E o Washington Oliveto, ele ficou muito tempo, não lembro exatamente quantos dias ele ficou em cativeiro, e ele pensava em campanhas publicitárias durante todo o período que ele estava ali, para que ele ocupasse a mente de coisas positivas. E quando ele saiu, o corpo dele estava totalmente, ficando num cubículo durante muito tempo, então ele estava muito debilitado, mas a mente dele estava sã. E quando fala exatamente aqui, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos. E o que eu tenho alimentado os meus pensamentos durante esse dia? O que eu tenho buscado realmente? Eu tenho compartilhado doença, eu tenho compartilhado morte, eu tenho compartilhado destruição. Fechou tantas lojas, morreram tantas pessoas e, meu Deus, o caos completo. Ou eu tenho compartilhado quantas pessoas estão sobrevivendo, quantas lojas, quantos novos empreendimentos estão surgindo. O mundo digital nunca bombou tanto quanto tem bombado atualmente. Quantas pessoas estão ficando milionárias, bilionárias, usando a rede social para vender o seu produto. Então não é o mercado estar ruim, é o que eu acredito que está ruim e faz com que as coisas fiquem ruins. Se eu digo que o diabo é o pai da mentira e eu repasso mentira para as pessoas, eu estou servindo a quem? Quando eu digo que o diabo vem para matar, roubar e destruir, e ele é o pai da mentira, o que ele faz? Ele está usando exatamente a mentira para te roubar, aquilo que você nasceu para ser. Ele está usando a mentira para te destruir, para acabar com a sua vida, literalmente. E quando eu propago tudo isso, eu estou sendo filho de quem? Um filho da verdade que diz que tudo posso naquele que me fortalece, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Ou eu estou falando, repetindo, o mundo vai acabar. Nós estamos vivendo no fim das eras.
Se é fim das eras, se não é fim das eras, eu não quero saber disso. Eu quero saber que hoje eu posso adorar mais ao Senhor, hoje eu posso ser fiel mais ao Senhor e posso ser diligente naquilo que eu tenho feito. Essa é outra coisa que Salomão fala muito durante todo o livro de Provérbios, ser diligente, ou seja, fazer mais do que eu preciso fazer. Se eu trabalho como funcionário e eu sou pago para fazer alguma coisa, ser diligente é fazer muito mais do que eu fui pago para fazer. Se eu sou empresário, eu tenho alguma coisa, um negócio, e principalmente nesse momento, o que eu posso fazer a mais para eu destacar no mercado e ser algo melhor? E aí quando fala, clame ao Senhor, Salomão deixa muito claro, né? Busque sabedoria, porque é dela prover todas as coisas. E quando Davi ensinava a Salomão, ele falava sobre todas as coisas, peça sabedoria que Deus dá livremente. Então, nós temos sido sábios nas decisões, nos pensamentos, nós temos realmente alimentado aquilo que edifica o nosso coração, ou eu tenho trazido morte todas as vezes, quando eu repito e proclamo novamente a destruição de toda a sociedade, a destruição de todas as famílias. Ah, André, mas você não viu a estatística? 20 e poucas pessoas estão morrendo todos os dias. Sim, 20 e poucas pessoas estão morrendo. E quantas estão sendo salvas todos os dias? Quantas pessoas estão sendo curadas todos os dias? Essa estatística não sai. Por que não sai? Enquanto eu estou preso na maldição, eu não vejo luz. E está tudo certo. Você escolhe aquilo que você quer viver na sua vida. Se eu quero viver a desgraça, continue replicando a desgraça. Você vai ser um ótimo servo daquele que não deve ser. Agora, quando eu compartilho a esperança e a vitória, é isso que Deus fala para nós sermos, né? Ele, em toda a Bíblia, Ele nunca falou que você seria algo ruim. E enquanto eu vinha para cá, no farol, tinha uma família vendendo alguma coisa, né? Uma paçoquinha, e pedindo ajuda para poder sobreviver. E veio no meu coração, né? Falei, poxa Deus, por quê? Porque tudo isso, né, que está acontecendo, em que momento? E veio à mente várias situações em que na Bíblia as pessoas se afastaram de Deus. E aí Deus trouxe realmente um juízo sobre a vida daquelas nações, exatamente para voltar para Deus. E aí veio o versículo do filho pródigo, né? Que ele estava, enquanto ele estava bem, ele esqueceu daquilo que era o pai, as promessas que o pai tinha feito muitas vezes, aquilo que o pai ensinou muitas vezes para aquele filho. E ele esqueceu tudo disso. E aí ele viveu numa miséria, comendo lixo, vivendo realmente na mais plena miséria possível. E ele lembrou, na casa do meu pai, alimento. Até o pior de todos os funcionários do meu pai come e come muito bem. E eu estou aqui sofrendo algo que eu poderia muito bem não ter na minha vida. E aí ele arrepende daquilo que ele fez, de ter distanciado do Pai. E quantas vezes nós distanciamos por acharmos, né, que nós somos melhores do que realmente somos, por achar que não, a minha certeza vem de mim mesmo, eu sou bom naquilo que eu faço, eu sou bom naquilo que eu consigo, eu não preciso de Deus. E aí vem uma situação como essa, e aí eu falo assim, paizinho querido, eu sou nada, eu sem você, sem a sua sabedoria, eu não sou nada, mas me recebe de volta na sua casa, me recebe de volta nos seus braços, porque eu te amo e eu sei que sem você eu não sou nada e sem você eu não sou ninguém. Eu preciso desse seu amor, eu preciso desse seu carinho para continuar a fazer aquilo que eu nasci para ser. Perdoa as minhas ofensas, perdoa os meus pecados, as minhas falhas e me honra como teu filho, porque eu sou seu filho. E aí quando ele chega e arrepende de tudo aquilo que ele fez, Deus pega e fala, vamos fazer uma festa, porque meu filho voltou para casa. E aí quantas vezes nós temos reclamado e temos sido filho, né, do diabo, proclamando coisas mentirosas, e quantas vezes eu tenho me pego repassando posts, mentiras que são colocadas, e eu tenho sido filho de quem? Deus em nenhum momento falou que você ia sofrer, ia passar perseguição, ia morrer por conta disso, não. Ele falou que teria bênçãos, e bênçãos, né, grandiosas. Então o que eu tenho repassado realmente, o que eu tenho feito realmente? Eu tenho sido filho de Deus, compartilhando aquilo que é vitorioso, compartilho aquilo que tem trazido realmente a morte de muitas coisas, né? E aí eu quero ler mais uma coisa, né? Em Lamentações de Jeremias, né? O profeta chorão,
que ele, em tudo, ele reclamava, às vezes, não no sentido negativo da palavra, mas ele questionava Deus, por que ele passava por tudo aquilo. E ele fala algo, né? Quero trazer à memória o que me dá esperanças. E aí eu pergunto novamente, né? O que você tem trazido à sua memória? É a morte? A morte te traz esperança ou a vida te traz esperança? Os negócios têm quebrado, eu tenho pensado nas empresas que estão quebrando, ou eu tenho pensado nos grandes negócios que têm acontecido e que têm gerado rendas para muitas pessoas? O que tem trazido esperança para a sua vida hoje? É a alegria de poder estar diante de Deus e fazer coisas grandiosas, ou repassar o que me dá esperança é ver que todo mundo está triste tanto quanto eu? Uma coisa eu tenho certeza, Deus não quer o mal de ninguém. E assim como o filho pródigo, né? Será que não está na hora de ajoelhar e buscar diante de Deus? Falar, Pai, eu estou aqui de novo na sua casa, me recebe como seu filho. Me recebe como filho amado realmente, que eu nasci para ser. Perdoa tudo aquilo que eu fiz, toda a bagunça que eu fiz na minha vida. Me perdoa, e Ele é Pai. Qual pai que nunca perdoa um erro de um filho? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar o seu coração dentro de tudo isso. E aí eu quero orar para cada um nesse momento com essa consciência. Deus, traga consciência de filho realmente na vida de cada um. Traga discernimento exatamente na vida de cada um nesse momento. Que saibamos pedir aquilo que realmente precisamos para a nossa vida. Que não sejamos alheios pedindo, eu quero algo, mas sem especificar e sem realmente bem direto naquilo que preciso para a minha vida. Nos alimente, Senhor, nos dá realmente aquilo que nós precisamos nesse momento para sobreviver. Alimente a nossa vida, alimente a nossa alma, alimente o nosso espírito. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Que eu tenha pensamentos de Deus e que eu seja guiado pelos pensamentos de Deus. Sobretudo, tenhamos sabedoria, sejamos sábios na decisão do meu negócio. Que sejamos sábios na decisão de como agir com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que estão próximas a mim. Que eu não seja negligente e que eu não seja como o filho do diabo, um mentiroso que somente propaga mentira. Mas que eu tenha convicção de que eu sou filho de Deus e eu trago a verdade sobre essa terra e trago a verdade sobre a minha vida. Que ninguém mais passe pela necessidade de forma mentirosa, mas que vivamos aquilo que o Senhor tem para nós, que seja pleno, que seja abundante e que realmente eu traga vida e abundância para mim e para as pessoas que estão ao meu redor.